Olá pessoal, vamos para a aula de número 35, vamos dar seguimento a esse curso, estamos na reta final desse curso maravilhoso, um curso completo que a gente está tentando entender aquele conflito que se desenrola no leste europeu, né, com o processo de invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Vamos lá, acompanhe comigo. Qual é o tema que a gente vai abordar nessa aula de número 35? Continuamos discutindo a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, mas o tema em específico a gente vai tratar sobre as sanções econômicas do Ocidente e armas biológicas. Então vamos ter mais um tema que vai ser distribuído em partes, né? Esse tema vai ganhar 3 partes, né? Sanções econômicas do Ocidente e armas biológicas. Bom, sobre a questão das sanções econômicas, há uma guerra econômica antes de qualquer coisa, uma guerra ideológica, uma guerra de informações, mas sobretudo uma guerra econômica, né? Costumo dizer que toda guerra por trás existe interesses econômicos, né? Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, na quinta-feira, dia 24 de 2 de 2022, muitos países liderados pelo governo dos Estados Unidos e pela União Europeia anunciaram sanções internacionais contra o país liderado por Vladimir Putin. De forma geral, essas medidas visam isolar a Rússia do mercado global, controlar de forma rigorosa a exportação e impactar diretamente o acesso do país à tecnologia de ponta. Estados Unidos e União Europeia pretendem fazer isso interrompendo as transações econômicas com os bancos e empresas russas. Do lado dos Estados Unidos também entra o corte da conexão do sistema financeiro do país com a maior instituição financeira da Rússia, o Sberbank, né, incluído 25 subsidiárias. Está aqui uma charge que vai tentar representar isso, né? A Europa sendo injetada aí por parte dos Estados Unidos, que lidera constantemente a OTAN, há uma dose de russofobia. Novamente o governo Putin vem dando declarações, né, de uma escala de tensão muito forte e com a possibilidade real de uma terceira guerra mundial por conta dessa cultura da russofobia, né, e dessa tentativa de invasão da Rússia, utilizando para isso o espaço do território da Ucrânia como um estado satélite, né, que canaliza os interesses da OTAN, né. Aqui nós temos o neonazismo, grupos neonazistas que intensamente bombardeiam, massacram, né, e praticam crimes de guerras contra a população de maioria russa que fica na região do Donbass, né. E aqui nós temos essa imagem que representa justamente isso. As principais sanções até agora anunciadas: desligamento das instituições financeiras russas do sistema SWIFT, um órgão formalmente independente, mas que na prática é um instrumento de imperialismo, do imperialismo destruir a economia dos países que não se dobra aos interesses dos Estados Unidos. A Alemanha suspendeu a certificação para o início da operação do Nord Stream 2, a gente vai discutir já sobre isso. É um gasoduto importantíssimo que levaria gás direto da Rússia para os alemães sem precisar passar pelo território da Ucrânia. Esse projeto seria grandioso, iria conseguir distribuir por um preço acessível gás natural, já que os europeus precisam tanto durante o inverno. Proibição de investimentos de adquirir títulos do Tesouro da Rússia, bloqueio das reservas de ativos financeiros russos nas instituições financeiras ocidentais, bem como proibição de empresas e pessoas físicas russas de efetuar investimentos e pagamentos no exterior e negociar com produtos oriundos da Rússia. Estímulo a que empresas do Ocidente se retirem do território russo. Fechamento do espaço aéreo dos Estados Unidos e da Europa para voos de empresas russas. Veja que atinge não só, né, a questão do poder das instituições do Estado russo, já que seriam eles os responsáveis pela invasão da Ucrânia, mas atinge a população russa como um todo. Então, por isso que aquela charge anterior, quando coloca russofobia, é uma aversão ao russo, é uma prática de xenofobia, de aversão, né, ao estrangeiro. Tudo que vem da Rússia passa a ser visto como ruim. Proibição de compra de petróleo e gás russo pelos Estados Unidos, entre outros. Então, está aqui a representação do Nord Stream 2, né, um gasoduto importantíssimo que iria abastecer a Europa. Alternativas russas a esses sistemas de sanções econômicas. A Rússia já vinha se adaptando às sanções do Ocidente e se preparando para novas sanções desde quando anexou a Crimeia, lá em 2014. A Rússia já sofreu um pacote de sanções dos países do Ocidente. O resultado prático da primeira onda de sanções foi um fortalecimento interno da indústria do país mediante uma espécie de substituição de importação, coisa que o Brasil já conhece bem lá atrás, né, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Brasil apostou na substituição de importação. Porque uma guerra mundial, uma das grandes consequências é cortar as relações comerciais entre os países do mundo. Então o Brasil passa a investir na sua própria indústria. O que o Brasil comprava de fora passa a produzir internamente. Então há um incentivo de forma indireta do conflito em relação à industrialização brasileira lá atrás.
A Rússia passa por isso. As sanções econômicas que foi imposto lá com a anexação da Crimeia em 2014 fez com que os russos passassem a uma política de substituição de importação. Também se prepararam orientando aos fluxos comerciais, aumentando suas relações com a China e a Eurásia. Então, tudo que os Estados Unidos não queria, que é fortalecer o grupo da Eurásia, que é essa proximidade entre duas potências como Rússia e China, né, isso fez com que aumentasse ainda mais as relações entre China e Rússia, né, e fortalecendo o mercado da Eurásia, do Extremo Oriente ali. Né, hoje, os novos mercados, né, vão se dar ali pelo Oceano Pacífico. Né? Então, é a bola da vez. Há um desequilíbrio do pêndulo da economia global saindo do Oceano Atlântico e partindo agora como área de grandes fluxos comerciais ali no Oceano Pacífico, tendo aí como grandes potências industriais, né, justamente a China e depois logo a Rússia. Né? Então, vamos lá. Aqui tem o impacto da economia russa, né? A guerra econômica, sanções contra a Rússia. Em 26 de fevereiro, a União Europeia e os Estados Unidos anunciaram a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, principal meio de comunicação interbancária do mundo. O Japão afirmou que se uniria ao isolamento dos bancos russos. Então, o que é o SWIFT? É a sigla da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, né? Em inglês. É um sistema de mensagens criados por bancos de vários locais do mundo em 1973 para permitir a troca de moedas entre diferentes países de forma rápida e segura. Porque, veja, para você comercializar com outro país, muitas das vezes as moedas não são compatíveis. Né? A moeda que eu vendo o meu produto, essa moeda chega lá em outro país, muitas vezes não é aceita pela população. Então, esse sistema, né, que é um sistema de telecomunicações, permite essa troca, essa agilidade e essa rapidez das transações comerciais, fazendo a mudança de câmbio, fazendo a mudança de moeda. Por isso é fundamental para o fluxo dos pagamentos transfronteiriços e do comércio internacional. O Banco Central Russo tem cerca de 630 bilhões de dólares de reserva internacional. Provavelmente vai ter 2/3 investidos em títulos públicos dos Estados Unidos, países da Europa e Japão. Os impedimentos às transações com o Banco Central Russo têm efeito de bloquear os recursos desse banco, o BC russo, mantém fortes reservas no exterior. Então, veja, dos 630 bilhões da reserva internacional que a Rússia tem, né, fora do país, 2/3 estão em títulos públicos norte-americanos, europeus e japoneses. Esse dinheiro foi bloqueado. Né? Então, de certa forma, daqui a pouco a gente vai ver o efeito bumerangue, né? Tentaram dar umas sanções econômicas à Rússia e esse efeito volta para os países que deram as sanções. Por quê? Porque o mundo hoje é globalizado. Você precisa da outra nação. Quando você enfraquece um país que tem uma grande importância na definição da distribuição dos mercados no mundo, isso vai indiretamente interferir em todas as outras nações. Então, os países que emitiram as sanções estão sofrendo agora. Um grande exemplo é o corte do fornecimento de gás natural que a Rússia deixou de fornecer para a Europa, querendo receber agora somente na moeda russa chamada rublo. Vamos lá. Portanto, a exclusão da Rússia do SWIFT pode impactar a economia russa? Pode, dificultando o fluxo internacional de dinheiro e comércio exterior do país. A medida também foi cogitada em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Naquela época, a sanção poderia reduzir o PIB, Produto Interno Bruto Russo, em 5%, mas não saiu do papel. A Rússia, no entanto, parece ter alternativa à exclusão do SWIFT. O país criou o próprio sistema de pagamentos depois de ter sofrido essa ameaça em 2014. Então, veja, eles já sofreram essas sanções em 2014. E agora, com essas sanções do Joe Biden, dos Estados Unidos, os russos criaram seu próprio sistema de pagamento internacional, o SFPS, né? Sistema de transferência de mensagens financeiras em português, usado por mais de 400 bancos russos e estrangeiros. Além disso, o presidente russo, Vladimir Putin, mantém boa relação com a China, né, que criou o próprio sistema de pagamento interbancário transfronteiriço também, o chamado CIPS. Está aqui o símbolo do CIPS, que é o sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, ou seja, internacional da China. O governo russo definiu que seus compromissos externos, a dívida externa, remessa de lucro ou desinvestimentos, né, serão pagos em rublos ao câmbio do dia e depositados em um banco da Rússia. O que isso significa na prática? É que a maior parte dos 478 mil milhões, ou seja, bilhões da dívida externa russa, pode desaparecer dos balanços dos bancos ocidentais. Né? Ou se paga com a sua moeda, né? Ou libera, ou acaba com essas sanções, ou essa dívida vai ficar emperrada. Elas vão desaparecer dos balanços de pagamentos dos bancos ocidentais. Né? A Rússia não vai arcar com seus compromissos
já que está tendo sanções econômicas, né? Mais recentemente, a Rússia também definiu que todos os pagamentos de suas exportações com as chamadas nações hostis deverão ser pagas em rublo. Então veja, a Rússia agora, como retaliação, também está exigindo, né, para continuar a manter relações comerciais com esses países que estão emitindo sanções, ou seja, para fornecer o seu gás natural, você tem que pagar de volta em rublo, que é a moeda russa, né? Para não pagar em dólar, porque dólar, os russos não vão conseguir ter aí, continuar com o seu balanço de pagamentos, né, com outros, estabelecer relações comerciais com outros países, né? Outras respostas russas também são significativas. Os cartões de crédito Visa e Credit Card decidiram sair do país, que são americanos, né? O governo de Moscou criou seu próprio cartão, o Mir, e o ligou à Union Pay da China, que tem uma rede internacional semelhante ou maior que os cartões dos Estados Unidos, né? O temor central dos Estados Unidos é que o estreitamento de relações entre a China e a Rússia está se tornando realidade, estimulando pelos países pelas próprias sanções. No período de 2014 a 2020, em termos monetários, o volume de negociações da Rússia com a China aumentou 17,8%, passando de 88,4 mil milhões para 104,1 mil milhões de dólares, certo, pessoal? No curto prazo, o que pode acontecer? No curto prazo, as sanções têm um objetivo mais político de forçar a Rússia a negociar com a Ucrânia para o fim da guerra. Porém, se isso não acontecer, no médio e longo prazo, terão um potencial devastador para o PIB, para a geração de emprego, de renda e para o comércio internacional russo, mas também para o mundo. Na área econômica financeira, os Estados Unidos e seus satélites políticos europeus já não têm também o monopólio das transações financeiras, nem do comércio mundial, né? Aquilo que os Estados Unidos inventaram lá em 1944, com a Conferência de Bretton Woods, criando um novo padrão monetário, o dólar, né, como moeda internacional, né, começa a ruir por terra. O dólar passa a enfraquecer-se, né? A nova bola da vez passa a ser o mercado da Eurásia, sobretudo ali entre Rússia e China, com uma nova rota da seda, né? E a Rússia e os Estados Unidos passam a perceber que está perdendo o seu monopólio financeiro, o seu monopólio econômico no mundo, e por isso que fica mais agressivo, incentivando a todo custo destruir a Rússia a partir de uma guerra sem fronteiras, né? E essas sanções podem resultar numa espécie de efeitos bumerangue, com o feitiço se voltando contra o feiticeiro. Afinal, um mundo globalizado, com as economias capitalistas interligadas, medidas como esse nível de radicalidade não atingem apenas parte que foram direcionadas, mas toda a economia mundial, inclusive a própria ordem econômica internacional. Indiretamente, existe um efeito para o mundo inteiro. A Europa, por exemplo, depende do gás que a Rússia vende e vai precisar encontrar outro parceiro comercial. No início, isso pode gerar um desabastecimento, né? Redução da oferta e aumento do preço acontecendo no petróleo, seus derivados, no gás natural e também produtos importantes da produção russa e ucraniana, como trigo, milho, fertilizantes. O Brasil, por exemplo, já está sentindo, né? Está aqui um gasoduto russo, né? Está aqui a economia russa, né? Mostrando a interferência da economia russa, né? Com essas sanções. Biden proíbe importação do petróleo russo, né? Brasil passa de 130 dólares, o barril passa de 130 dólares, mais cedo os russos ameaçaram cortar gás da Europa, Rússia. Rússia é o maior exportador de óleo e gás natural do mundo, né? No final de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspendeu a importação do petróleo da Rússia. Os Estados Unidos, junto com o G7, que é um grupo de 7 países mais ricos do mundo, né, anunciou em 11 de março que vai retirar da Rússia o status comercial de nação mais favorecida, uma medida que abriria caminho para aumento de tarifas para produtos russos, né? Estados Unidos coordenaram o envio de armamentos de defesa para a Ucrânia, como equipamentos de artilharia e sistemas de defesa antiaérea. Ao todo, o pacote aprovado para o orçamento anual do governo americano reservou 13,6 bilhões de dólares para Kiev. Aqui nós temos, pessoal, Rússia vai fornecer gás à China, então há uma nova relação bilateral entre Rússia e China, desenvolvendo uma nova rota ali na Eurásia, né? Já que o mundo ocidental se fechou para a Rússia, a China abre as portas e aí ocorre um redirecionamento do pêndulo da economia global, que antes centralizava nos países do centro do capitalismo, como Estados Unidos, Europa Ocidental, hoje está direcionando mais para a Eurásia, né? A interrupção do Nord Stream 2, que é por parte da Alemanha, causará problemas não apenas para os alemães, que deixarão de ter o gás mais barato da Rússia, para ter fornecimento da ExxonMobil e Shell americana 40% mais caro. Então veja, né, a Alemanha que vai sair perdendo. Os americanos estão colocando os europeus no fogo, né, no fogo inimigo, né?
empurra esses países para eles aceitarem as determinações dos Estados Unidos, definindo ali o direcionamento desse conflito, obriga esses países da Europa Ocidental a cortar relações econômicas com a Rússia, e somente a Europa, e só a Europa é que vai sofrer com isso. Porque o óleo, o gás natural que as empresas americanas, como a ExxonMobil, a Shell, vão fornecer para a Alemanha, vão estar com preço 40% mais caro, né? O gás que a Rússia fornecia muito mais barato, através de um gasoduto chamado Nord Stream 2, que percorreu o território da Rússia em direção à Alemanha, sem precisar passar pelo território da Ucrânia, né? Apenas pelo mar. Então, o gás que vai sair dos Estados Unidos vai sair muito mais caro, né? Em contrapartida, a Rússia vai aumentar as exportações de gás para o Oriente. A Gazprom, que é a principal indústria de fornecimento de gás da Rússia, fechou contrato com a China para a construção de um gasoduto que passará pela Mongólia e se conectará com a China e, consequentemente, com toda a Ásia, substituindo as remessas que iriam para a Alemanha. Além do petróleo e gás, a Rússia também é um dos maiores exportadores mundiais de outras matérias-primas, como trigo, grãos em geral, além de metais como cobalto, alumínio, paládio, este último imprescindível para a indústria de tecnologia da informação. Portanto, como já podemos verificar, somente nos primeiros dias após as sanções, os preços dessas matérias-primas aumentaram de maneira acentuada, né? Se a inflação já era uma realidade nas economias ocidentais, imagine o que acontecerá com a escalada de preços que resultará das sanções. Poderemos ter um processo hiperinflacionário, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, o feitiço virou contra o feiticeiro. Está aqui o projeto de construção de um gasoduto ligando a Rússia em direção à China, né? Olha, veja só, a Rússia tenciona lançar o seu primeiro gasoduto de gás natural para a China, designado Energia da Sibéria, quando Moscou procurou reduzir a dependência dos mercados europeus e alimentar a procura da China. Então, o gasoduto se chama Energia da Sibéria, comprimento aproximadamente 3.000 quilômetros, primeiros entregues. Início previsto para 2 de dezembro de 2019, com um contrato de 30 anos entre a estatal russa Gazprom e a National Petroleum Corp, CNPC da China. Capacidade de exportação vai fornecer cerca de 5.000 metros de metros cúbicos, ou seja, MMC. O primeiro ano é 38.000 MMC ano em 2022 e 2023, né? Então tá aqui, olha, grande gasoduto, toda essa faixa aqui de laranja, essa linha de laranja, olha, vai sair de Moscou, né? Vai passar aqui, olha, a Energia da Sibéria, essa parte de vermelho, e vai chegar aqui pela região da Mongólia, atingindo Pequim e Xangai, certo, pessoal? Gasoduto prospectivos, aqui esses outros aqui, gente, é para dar uma continuidade, né, da parte mais ocidental da Rússia em direção ao próprio Energia da Sibéria, que é esse gasoduto que vai ligar a Rússia à China, né? Grandes campos de gás, está aqui os pontos principais, olha, Sakhalin, né, que fica já próximo na divisa com a China, tem o Kovikta, né? Toda essa região aqui mais ao norte, Uregnon-Goin, Chayanda, essa região aqui que fica sobre o Energia da Sibéria, né? Toda essa região são grandes campos de gás. Instalação de gás natural liquefeito, GNL, né? Então tá aqui esse quadradozinho vai representar isso, pessoal, esse quadradozinho. Então veja que é um projeto grandioso, essa é a Rota Oriental China-Rússia, gasoduto 3.371 km de comprimento, que deverá ser concluído em 2022 e 2023 a ligar os gasodutos russos, né? Então até hoje não foi totalmente entregue, mas já está em processo de entrega, né? Veja que o gasoduto Energia da Sibéria atinge aqui o território da China e falta, né, essa parte aqui, olha, ainda falta dentro do território da China, certo, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar, pessoal, é isso nessa aula de número 35, já